classe, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, estou passando aqui para avisar que as nossas duas provas serão semana que vem. Então, na terça, vocês terão a prova de saúde coletiva, tá ok? E na quarta, vocês terão a prova de inovação e melhoria contínua. Então, para a gente finalizar a inovação e melhoria contínua hoje a gente vai falar de algumas ferramentas que são utilizadas para identificação de problemas. Então, às vezes, essas ferramentas podem ser utilizadas tanto no seu dia a dia, como também essas ferramentas vão ser utilizadas no seu dia de trabalho. Então, tem muitos hospitais que adotam algumas dessas ferramentas, né, para se trabalhar, para se poder fazer a melhoria contínua e também a identificação desses problemas. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue identificar alguns dos problemas. E depois tem também as ferramentas que são utilizadas para solucionar alguns desses problemas. Mas o que acontece? Existem várias ferramentas. Então, dependendo de cada hospital, eles vão utilizar algumas dessas ferramentas. Então, essas aqui que eu coloquei são algumas que muitos se falam hoje em dia. Então, algumas delas são utilizadas nos hospitais, né? E vocês podem estar também utilizando no seu dia a dia ou também na sua área de trabalho, tá ok? Como a gente fala, a gente sempre tenta melhorar cada dia um pouco mais. E como é a melhor forma da gente melhorar? É identificando os problemas que na nossa empresa tem ou na nossa vida e fazer uma reorganização. Tá ok? Então a gente tem algumas ferramentas que são utilizadas para a identificação desse problema. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessas determinadas ferramentas. Então a gente vai ver algumas delas, como por exemplo a folha de verificação, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de Pareto, tem também os 5 porquê. Eu não sei se vocês já ouviram falar em alguma dessas ferramentas. Se caso não, a gente vai ver algumas delas agora e ver algumas formas que podem estar utilizando delas, tá ok? Então é como eu falei no início, essas ferramentas vocês vão estar encontrando em muitos lugares que vocês irão trabalhar, né? E também vocês podem estar utilizando pro seu dia a dia também. São ferramentas muito utilizadas, tá? Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver vai ser a folha de verificação. O que a folha de verificação ela consiste? Ela consiste em você identificar um problema e tentar resolver esse problema. Então, o que acontece? Como vocês podem ver aqui, na primeira página, na primeira coluna, você vai colocar o problema. Então, aqui está o problema. Houve um problema no atraso da liberação de recursos financeiros. Então, assim, o que aconteceu nesse caso aqui? Teve um problema de atraso na entrega para o cliente, para o fornecedor, para quem foi. Então, teve um atraso na entrega. Então, eles colocaram os problemas que teve. Um exemplo, problema no atraso de entrega. Então, eles vão colocar o que levaria esse problema no atraso da entrega para o cliente. Então, vamos lá. Suponhamos que seja de um hospital, que ele vende produtos farmacêuticos para um hospital municipal, que ele participa de licitação. Então, licitação, sempre o que é o menor valor é o que vai ganhar. Então, só que aquele hospital acabou reclamando de que não recebeu o medicamento no prazo correspondente. Então, ele vai colocar os devidos problemas. Então, vamos lá. Ele colocou atraso na liberação de recursos financeiros. O que seria? Seria o quê? Que o hospital demorou para passar esse dinheiro para a indústria farmacêutica fazer o medicamento. Então, baixo interesse dos fornecedores na licitação. Então, o que pode ter acontecido? Que os fornecedores
que fornece a matéria-prima para a indústria, eles não ficaram muito interessados com a licitação. Então, não ficou interessado e assim causando o atraso. Especificações de matéria-prima imprecisa, atraso na liberação de crédito. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pontuar cada problema. Então, por exemplo, no atraso da liberação de recursos financeiros, eles pontuaram lá que foi, 5. Baixo interesse nos fornecedores na licitação, foram 10. Né? De 10, foi 10 fornecedores que eles fizeram lá que não tiveram interesse. Especificação de matéria-prima, 15. Mas eles notaram que o grande problema, na verdade, foi o atraso na liberação de crédito. Então, quer dizer o quê? Que demoraram a repassar esse dinheiro. Então, aqui eles já viram que se eles conseguissem resolver esse problema, eles conseguiriam resolver uma boa parte dos problemas. Então, a folha de verificação, ela serve para quê? Ela serve para você conseguir achar o problema e você ir afunilando esse problema para você conseguir achar. Quer ver um outro exemplo mais claro? Um exemplo. Se eu chegar aqui na sala agora, ou mais tarde, por exemplo, umas 2 horas ou 1 hora, e perguntar quem dos alunos aqui almoçou? 2 horas da tarde. Suponhamos que a sala tenha 20 e 10 alunos colocaram lá que almoçou. O que eu faria? Na folha de verificação, eu colocaria aqui 10 alunos. Então, eu sei que no horário das 2 horas, numa sala de 20 alunos, apenas 10 almoçaram. Correto? E eu vou afunilando as perguntas. Então, outro exemplo. Desses 10 alunos, quem comeu carne? Desses alunos que almoçaram. Então, suponhamos que aí 5 alunos comeram carne. Desses 5 alunos, eu vou fazer outra pergunta. Quem comeu, suponhamos aí, carne à milanesa? Se tinha 2. Se tinha outro tipo de carne. Mas só 2 comeram carne à milanesa. Então, o que acontece? Eu vou afunilando para estar resolvendo o meu problema. Também pode ser feito assim. Nesse caso da licitação do hospital, pela folha de verificação, foi notado que o grande problema foi no atraso da liberação de crédito. Então, você pode usar a folha de verificação para esses dois casos, para ir afunilando e descobrir o problema, ou você vê por pontuação qual foi o motivo do problema. Então, essa é uma das ferramentas que são muito utilizadas também para a verificação e identificação do problema. Tá? Porque você fazendo isso, você vai estar verificando e você vai estar fazendo um levantamento das informações. Você tendo esse levantamento das informações do seu problema, você irá conseguir resolver ou tratar esse problema que você está tendo. Beleza? Deu para entender a folha de verificação? Bom, essa outra ferramenta aqui é uma ferramenta que a gente costuma dizer que é uma ferramenta, assim, não que de criança, mas que quando a criança está se desenvolvendo, ela pergunta muito o quê? O porquê disso, o porquê daquilo outro. Então, os 5 porquê são 5 perguntinhas que você vai fazer que vai levar a você a identificar um problema. Então, quer ver um exemplo sem ser esse que está aqui? Suponhamos que eu dei uma prova. Muitos alunos foram bem, outros foram mal, outros foram péssimos, outros foram pior. Aí, o que acontece? Eu chego nesse aluno e pergunto, nossa, sua nota foi baixa, né? Mas por que sua nota foi baixa? Né? Aí o aluno pega e fala para mim assim, porque eu não consegui estudar. Aí eu vou para a segunda pergunta, mas por que você não conseguiu estudar? Aí o aluno responde para mim, não tive tempo de estudar. Aí, novamente, eu vou fazer a pergunta do porquê.
Mas por que você não teve tempo de estudar? Ah, porque quando eu fui estudar, alguém me chamou para fazer tal coisa e eu fui fazer. Eu fui assistir um jogo do Palmeiras, eu fui para um sítio. Então você está vendo que a gente consegue identificar? Na verdade, o que, que acontece? Não é que ele não teve tempo de estudar, é que ele usou o seu tempo de estudo para fazer alguma outra coisa. No caso aí foi o quê? Assistir um jogo do Corinthians ou ir para um sítio. Então, ele teve o tempo para estudar, só que ele não soube utilizar o tempo dele para estudar, tá? Então, na verdade, o problema, como a gente falou, não foi que ele não teve tempo para estudar, foi a forma que ele utilizou o seu tempo para estudo. Então, o que, que acontece? Quando você começa muito a fazer essa pergunta do porquê, você vai induzindo a pessoa a falar o problema que aconteceu. Então, é isso que acontece quando você utiliza os 5 porquê. Só que quando você utiliza esses 5 porquê, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes, se você fazer no meio de muita gente, a pessoa que vai estar sendo entrevistada ou que você está fazendo as perguntas pode se sentir constrangido no meio dos outros. Então, sempre que utilizar essa ferramenta para tentar descobrir um problema, você perguntar para a pessoa individualmente, como se fosse uma conversa. Porque imagine se fazem essa pergunta para você no meio de um monte de gente. A pessoa começa a ficar irritada, começa a ficar nervosa. Então, sempre que conversar com a pessoa, se for para identificar um problema, conversar com a pessoa individualmente, tá? Então, que nem aqui, ó, no exemplo, teve um produto com defeito. Aí você vai perguntar, mas esse produto teve com defeito. Por que esse produto teve defeito? Aí a pessoa vai responder, problema na fabricação. Aí você vai perguntar, mas por que problema na fabricação? Porque a máquina estava com defeito. Nossa, a máquina estava com defeito? Mas por que a máquina estava com defeito? Tá vendo? Você vai tentar influenciar. A pessoa vai falar porque quebrou ou porque foi falta de manutenção na máquina. Aí, por que foi falta de manutenção na máquina? Porque o colaborador desconhecia a regra de manutenção. Então, também tem isso. Às vezes a pessoa não tem conhecimento da regra da manutenção. Então, por exemplo, se aquela máquina tinha que ser verificada a cada semana e deixaram de verificar aquela semana, então você já soube o porquê do erro, que a pessoa não conhecia a regra, que a máquina teria que ser verificada a toda semana, tá? Aí, por exemplo, o porquê o colaborador não sabia da regra de manutenção. Aí o gestor não passou o manual de manutenção da máquina. Então, tá vendo? Com essas perguntas você consegue resolver alguns dos seus problemas? É a mesma coisa vocês, por exemplo. Você chegou no final do mês, você recebeu o seu pagamento e o pagamento não deu para nada. Aí você pode fazer essas perguntas do porquê para você. Por que meu pagamento não deu para eu pagar as dívidas? Aí você vai falar, porque eu gastei assim, assim, assado. Mas por que eu gastei com tudo isso? Eu tinha necessidade de gastar com isso? Então, mês que vem eu não vou gastar, eu vou tentar segurar. Você está vendo que o porquê, a regra dos 5, porque como ela funciona bem também na nossa vida financeira, que a gente consegue identificar o problema, que foi o gasto de dinheiro, porque o nosso salário não chegou a dar para pagar todas as dívidas e conta. Então a gente consegue também usar o porquê na nossa vida. Bom, o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa ele é conhecido como de peixe, né? Como vocês podem ver, ele tem o formato de um peixe. Então, o que acontece quando você usa o diagrama de Ishikawa? Ele também é uma ferramenta que visa você identificar o problema. Então, suponhamos, você vai colocar aqui o defeito.
Na cabeça do peixe você vai colocar o defeito. Aqui você vai ter os materiais, né? A máquina, a mão de obra, o meio ambiente seria o lugar que você trabalha, tá? Porque tem muita gente que confunde quando fala em meio ambiente. Ah, o meio ambiente é a natureza? Não, no caso aqui é o seu setor de trabalho. O método e medidas. Então, como que você vai utilizar essa ferramenta, né? No caso do método, né, são regras que vai servir para ver se as regras estão bem escritas. Então, no caso da regra, a mão de obra ela é entendida, né, como a sua parte. Então, suponhamos aqui que teve um defeito de quê? De que foi dado uma medicação errada para um paciente. O técnico de laboratório, né, no caso o técnico de farmácia, na hora de separar o medicamento, separou esse medicamento errado e o pessoal da enfermagem levou esse medicamento, acabou aplicando no paciente e aplicou errado. Então, o que vai colocar aqui como defeito? Medicação errada. Então, eles vão analisar. O material foi correto? Então, qual seria o material? Por exemplo, a seringa, a agulha, foram todas corretas? Então, foram os materiais utilizados para dar aquela medicação. Os materiais estavam corretos. No caso aqui, a máquina, a gente não teria a máquina, então a gente não colocaria as causas. Então, já a gente pularia. Bom, a mão de obra. A mão de obra, que foi no caso os funcionários, foi dado da maneira correta? Né? Então tem isso. A mão de obra prestada foi a correta? Então a gente vai analisar tudo que foi mão de obra. Então vai analisar a mão de obra do técnico de enfermagem que aplicou a medicação, vai verificar, por exemplo, ele aplicou a medicação correta? Então, beleza, está tudo correto. Então não foi isso. O técnico de laboratório de farmácia, vamos analisar ele. Então vamos ver, estava tudo correto? Não. O técnico de laboratório, no caso técnico de farmácia, não conseguiu entender a letra do médico. Opa, a gente identificou aí um problema. Então, na verdade, não foi questão de que foi a medicação errada. Na verdade, o técnico de laboratório, o técnico de farmácia, ele não entendeu a letra do médico e acabou dando uma medicação errada. Então, levando para o pessoal do técnico de enfermagem e eles aplicaram errado. Só que também houve um problema com o pessoal de técnico de enfermagem. Por quê? Eles receberam a receita e não verificaram. Ou também eles não entenderam a receita, no caso do médico, né? E passou errado. Então a gente já conseguiu identificar. Então o que aconteceria depois? Você conseguiu identificar. Você identificou que foi a mão de obra, né? No caso a receita médica. Suponhamos aí que a receita estava certa, tudo correto. Você vai no meio ambiente. Então, o meio ambiente é o local de trabalho. Então, suponhamos que na hora de separar a medicação, tinha muita gente na sala, né? Tinha muita conversa paralela e na hora de separar, a pessoa que pegou a medicação, na verdade, pegou errada. Então, a gente também descobriu que, na verdade, não foi só a letra do médico, também foi o meio ambiente que ali estava. Muita aglomeração, muita conversa. Então, a causa também foi, além da letra do médico, foi a conversa. Então, o que eu vou ter como método? Eu vou fazer alguma coisa para evitar isso, né? Então, eu vou colocar os métodos. E medidas. Por exemplo, nesse caso, eu adiantaria eu mandar o técnico de farmácia embora, sendo que não foi erro dele
foi sim por causa da letra do médico? Compensaria eu mandar o técnico de farmácia embora como medida? Porque imagine se entrar outro técnico de farmácia e a letra do médico continuar a mesma. O outro também pode errar. Então, o que a gente decidiria como medida nesse caso? Então, não seria mandar o técnico de farmácia embora, porque poderia continuar tendo o mesmo erro por causa da letra. Nesse caso, como medida, o que a gente poderia tomar? O que vocês acham que vocês poderiam fazer? Vou dar um tempo para vocês pensar. Mandar o médico embora e contratar outro? Mas e se o próximo fazer também letra feia? Porque às vezes a gente pega cada letra de médico, né, que é complicado. Então, como solução, a gente poderia fazer o quê? Fazer com que na sala do médico tivesse um computador e que a receita saísse digitalizada. Então, você está vendo que a gente não precisou mandar ninguém embora, a gente conseguiu consertar um erro, que a partir de agora as receitas que irão para o laboratório para a separação da medicação, ela vai ter que ser digitalizada. E também como uma outra forma de tentar não ter mais esse erro, é não haver aglomeração na separação de medicamento. Ter apenas o técnico de farmácia e o farmacêutico dentro do lugar onde se separa a medicação para levar. Então, você está vendo que as medidas que a gente conseguiu, a gente achou o defeito e a gente conseguiu colocar em prática a medida. Então, a partir de agora, as receitas sairão digitalizadas para poder melhorar assim o nosso resultado, para não ter mais esse defeito que pode ser uma coisa muito grave. Então, você está vendo que cada lugar pode trabalhar com algumas ferramentas diferentes. Então, tudo depende do lugar que você irá trabalhar. Então, se vocês um dia forem trabalhar em algum lugar que usem alguma dessas ferramentas e precisarem de ajuda, só me falar que a gente tenta ajudar. Ou se você está trabalhando e você identificou algum defeito na onde você trabalha, então você consegue utilizar essas ferramentas para poder identificar o defeito e poder tomar uma atitude, tá? Se precisar de mim, também é só chamar. Bom, a gente tem também o diagrama de Pareto. O que o diagrama de Pareto fala? Ele fala que se você se esforçar 20% para resolver pequenos problemas, você terá um resultado de 80%. Professor, mas como assim? Se concentrar em 20% dos meus problemas para eu poder ter um resultado de 80%. O que acontece? Às vezes a gente tem pequenos probleminhas no nosso local de trabalho e acaba deixando. Esses pequenos problemas acabam se resultando em um enorme problema. Então, o que acontece? Se você fazer 20% do seu esforço nesses pequenos problemas, você vai evitar que esse pequeno problema se torne um grande problema e você terá alcançado assim 80% do resultado final. Tá vendo? Então, por exemplo, se você vai lá, tem um funcionário que chega todo dia atrasado. Todo dia atrasado. E nesse dia você pegou uma entrega de uma medicação ou de algum produto para fazer muito grande, aonde que esse funcionário que chegou atrasado, dessa vez também chegou muito mais atrasado, né? Chegou atrasado e ele estava com a chave do almoxarifado que você precisaria pegar aquela matéria-prima. Você está vendo que nesse dia esse pequeno probleminha que você tinha com o atraso desse funcionário acabou se tornando num grande problema? Então, o que acontece? Se você já tivesse conversado com esse funcionário, olha, se você continuar chegando atrasado, não vai dar. Então, você teria resolvido esse problema que acabou se tornando muito grande. Então, às vezes, é você colocar 20% do seu esforço para resolver pequenos problemas no seu dia a dia.
tanto na sua vida quanto no seu emprego. Outro exemplo também, chegou uma papelada para você hoje. Você pega, amanhã eu vou analisar. No outro dia, vai chegar outra papelada. Então, vai juntar tanto que você vai ter muito mais papelada para resolver num dia do que se você tivesse resolvido já no dia anterior. Tá? Então, o diagrama de Pareto ele fala isso, que é você pegar 20% do seu esforço e resolver pequenos probleminhas. Tá ok? Que você resolvendo esses pequenos probleminhas, você terá 80% do resultado satisfatório mais para frente. Beleza? Bom, ali como a gente falou, vocês viram algumas ferramentas que são utilizadas para encontrar o problema. Mas também existem as ferramentas que são utilizadas para solucionar esses problemas. Na última aula, eu falei de alguns dessas ferramentas. Eu só vou dar uma pincelada em algumas, tá? E se caso ficou alguma que não ficou bem clara, só me chamar via WhatsApp que eu respondo para vocês. Então, aquelas ferramentas para identificar o problema, vocês entenderam, correto? Então, agora vocês vão ver algumas das ferramentas que são utilizadas para solucionar os problemas que você identificou. Então, uma delas é o ciclo PDCA. Como eu já falei na aula passada, né? Qual que é a função do ciclo PDCA? É você identificou o problema, é você planejar, você vai analisar, depois você vai colocar em execução o que você planejou para resolver aquele problema. Depois que você fez a execução, você vai fazer um checking, vai fazer uma verificação. Se todas as coisas que você executou foram feitas corretamente e se você conseguiu, através da execução, resolver aquele problema. Beleza? Se você conseguiu, você vai colocar aquilo em ação. Então, você vai passar para os demais colaboradores a forma que você resolveu aquele problema e vai criar um processo para que não haja mais aquele problema, porque vai seguir corretamente. Eles vão fazer tudo da forma que foi feita correto. E aí assim você evita de ter aquele problema. Depois eu vou ver se eu consigo achar no YouTube, eu não sei se ainda tem, de como se utiliza muito bem essa ferramenta do ciclo PDCA. Eu vou ver se eu consigo achar e mando também para vocês. A gente tem os 6 sigmas, né? Também que a gente tem. Então, o que acontece nos 6 sigmas? Você vai fazer o quê? Você vai definir. Né? Então, nos 6 sigmas, você vai definir, vai medir, vai analisar, vai implementar e vai controlar. Então, o que vai fazer no definir? Você vai estudar quais são os problemas daquela empresa. Então, você vai ver qual que é o problema daquela empresa, baseando-se na opinião e demanda dos consumidores. Então, você vai ver qual é o problema. Então, suponhamos aí que o problema está sendo atraso na entrega. Então, você viu lá que os consumidores estão reclamando porque está tendo muito atraso na entrega. Então, você vai medir. O que você vai fazer no caso do medir? No medir, são estudados os dados já coletados e são pensadas formas de solucionar os problemas. E é nesta etapa em que as tomadas, as decisões para haver melhoria dentro da empresa. Então, você viu lá que são atrasos, certo? Mas por que o atraso? O atraso porque eu estou faltando motoboy, porque está atrasando a fazer a medicação e levar para o cliente. Então, você aqui vai medir e vai estudar uma forma de tentar melhorar isso na empresa. Depois você vai analisar. Na parte de análise, o que você vai fazer? Na qual você vai
coletar os dados que são ajustados e mapeados, com o objetivo de procurar e saber mais sobre a principal causa do problema apresentado. Então, suponhamos aí que o que acontece? O problema é que você vai mapear. Você está vendo que o problema está sendo na entrega. Você já viu que se contratar mais motoboy, pode ser que diminua o atraso da entrega. Mas você vai mapear. Como assim? Você vai ver que, por exemplo, às vezes a rota que o motoboy faz fica distinta. Então, por exemplo, um motoboy pega a fórmula, vai ter que entregar um medicamento na zona oeste, depois o mesmo motoboy vai ter que ir para a zona leste e depois para a zona oeste, para a zona leste. Depois disso ele tem que voltar novamente para a zona oeste. O que você pode fazer? Deixar apenas um motoboy para a zona oeste. Tudo que for da zona oeste, aquele motoboy fazer. Tudo que for da zona leste, aquele outro motoboy fazer. Então você vai fazer o quê? Você analisou e viu como você conseguirá resolver. Então, depois na fase de implementar, você vai fazer o quê? Nessa fase você vai elaborar um projeto para mudar os problemas analisados. Assim pode-se começar a evoluir as condições empresariais da corporação. Todo planejamento é baseado na análise dos dados. Então você viu lá, você implementou, né? E você viu que dessa forma que você fez, colocando um motoboy para a zona oeste, outro motoboy para a zona leste, você conseguiu diminuir esse problema. Então, devido a essa implementação que você fez, você conseguiu melhorar as condições também da empresa, né? Então, você implementou. Controlar é realizar o monitoramento dos dados para diminuir a variabilidade da produção e garantir uma melhoria contínua, assim é possível verificar e controlar a performance do projeto realizado. Então, aqui você vai controlar o que você fez, né? Você vai começar a observar e vai controlar. Está dando certo? Não está dando certo? Está dando errado? O que está dando certo? Ah, eu vi que o motoboy da Zona Oeste está conseguindo fazer, mas o da Zona Leste não. Aí você vai ver. Mas por quê? Porque está sendo muito lento ou porque tem muito mais entrega na Zona Leste? Então você vai controlar. Se for o caso, você coloca 2 motoboys para a Zona Leste. Então, os 6 sigmas são utilizados nisso. Você vai definir, vai medir, vai analisar, implementar e controlar. Beleza? Então, aqui eu ainda consigo, estava falando do programa 5S, né, que seria Seiton, que é... Então, aqui o programa 5S, né? Aquele era o 6 Sigma, esse é o 5S. Então, o 5S, o que ele visa? Ele visa melhorar o seu ambiente, no caso, o seu ambiente de trabalho, no caso, o local que você vai trabalhar, e assim possibilitando o erro. Tá? Então ele fala do Seiton, que é o senso de organização, é você organizar as suas coisas, né, no seu ambiente de trabalho. O Seisou, que é o senso de limpeza, é você deixar o seu local limpo e organizado, né? O Seiketsu é o senso de saúde e higiene, tanto da pessoa quanto do local. O Shichisuke é o senso de autodisciplina, é você fazer as coisas corretamente todo dia. E o Seiri, que é o senso de utilização. No caso do Seiri, o senso de utilização, o que seria? É aquilo que eu mais uso, eu deixo perto de mim. E o que eu menos uso, eu deixo um pouco mais longe. Porque o que acontece? Você concorda? Se é o que você mais usa e está lá do outro lado, você vai ter que sempre estar deslocando daqui para lá para estar buscando, porque você não pode deixar aquilo que você mais usa perto de você. Né? Então, seria isso também. É o senso de utilização. É aquilo que eu mais uso, eu deixo mais perto de mim. E o que eu menos uso, eu deixo um pouco mais longe. Tá ok?
Então, o programa 5S, ele se dá à organização, a limpeza do ambiente e do local de trabalho, tá? Porque você organizando o seu local de trabalho, você vai ter uma eficiência melhor. Então, aqui só para vocês verem como que é feita a utilização do programa 5S. Se você é um mecânico ou você está trabalhando com tesouraria ou alguma coisa, na primeira caixa você vê que está uma bagunça, correto? Se você utiliza o programa 5S, o que você vai fazer? Você vai organizar essa caixa. Então, dentro dessa caixa, a gente viu que não cabe tudo. Então, eu vou deixar dentro daquela caixa o que eu mais uso. Né? No caso aqui, você viu que a pessoa separou, colocou grampeador, tesoura, carimbo. Então, ela deixou dentro da caixa o que ela mais usa no dia a dia. E o que ela menos usa, ela tirou da caixa. Então, o que fez? Ela fez uma organização, ela deixou o ambiente de trabalho muito mais produtivo, deixou limpo, deixou organizado e assim melhorando a sua eficiência no trabalho, porque ela deixou mais perto dela o que ela necessita. Beleza? Gente, deu para entender? Então, essas são algumas das ferramentas que são utilizadas para identificar o problema e são algumas das ferramentas que são utilizadas para solucionar o problema. Então, assim, tudo depende de onde você trabalha. Tem lugares que vão ter um outro tipo de ferramenta, tanto de solucionar problema como de encontrar o problema. Então, tudo vai dependendo da empresa, tá ok? Um hospital também, eles utilizam muito essas ferramentas para poder evitar os erros. Gente, então aqui a gente termina a nossa aula de melhoria contínua. Semana que vem é a nossa prova, tá ok? E eu vou dar mais um trabalhinho para vocês fazerem ainda essa semana, ou hoje ainda. Vou ver se eu consigo passar o trabalhinho ainda hoje, tá? Então, desde já eu agradeço a todos e só lembrando, semana que vem é nossa prova, tanto de saúde coletiva quanto de melhoria contínua, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês consigam aplicar alguma dessas ferramentas, tanto no seu dia a dia, quanto na sua rotina de trabalho. Desde já agradeço a todos e boa aula!